Bom, vamos partir ao segundo tempo aqui do seminário. Em geral, a gente brinca que seminário aqui é que nem eleição, só depois que você abre que você percebe o resultado. E o de hoje aí vai ser uma goleada, aí, porque o tanto de informação relevante aí que tem vindo e mais os temas que estão por vir aqui vão permitir que o Projeto Brasil saia com bastante substância aí nessa etapa importante de discussão de políticas de defesa, né? Eu gostaria de convidar para o segundo painel os grandes projetos estratégicos brasileiros, o Miguel Enzes, que é presidente interino da Agência Espacial Brasileira, o vice-almirante de reserva Otton Luiz Pinheiro da Silva, papel relevantíssimo aí nas ultracentrífugas, enriquecimento de urânio, e o general Ribeiro Souto, comandante do Exército e do Centro Tecnológico do Exército. Bom, eu passo a palavra então ao Miguel Enzes. Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade ao Luiz Nassif de fazermos essa nossa apresentação aqui. E mais dois comentários. O primeiro é que eu não vou falar de tecnologia, vou falar de tecnologia, mas não de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que o coronel José Carlos já falou bastante, o Ricardo Galvão, doutor Ricardo Galvão, também falou bastante de desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento. Eu vou focar o Programa Espacial Brasileiro. O Programa Espacial Brasileiro está intrinsecamente permeado de pesquisa e desenvolvimento. Todo ele se constitui num conjunto de pesquisa e desenvolvimento em função até do que ele faz. Então, eu não vou entrar em detalhes da pesquisa e desenvolvimento envolvido no programa espacial, uma vez que está embutido na coisa toda. A outra coisa que eu gostaria de comentar é que eu faço até uma certa questão, por motivos até diplomáticos e até um pouco estratégicos, e dizer que o programa espacial não é de tecnologia militar. É uma tecnologia estratégica, sim, que tem, em muitos pontos, contato com tecnologia militar, mas o Programa Espacial Brasileiro não é um programa militar. Existem coisas que são de uso dual, sem dúvida nenhuma, mas o programa em si é um programa intrinsecamente civil e, como tal, ele é defendido pela Agência Espacial Brasileira e pelo próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a apresentação do Programa Espacial Brasileiro está aqui. Vamos... Funciona? Tem que ligar? Tem que fazer alguma coisa? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que este ano comemorou-se, em outubro, os 50 anos do Programa Espacial do mundo como um todo, na medida em que há 50 anos atrás foi lançado o primeiro artefato em órbita, o Sputnik. Nestes 50 anos, o que se constatou? Que o programa espacial em si é um programa que está em evolução constante, é um programa de alto risco, é um programa que envolve tecnologia avançada, altos custos e um retorno sobre investimento de longo prazo. E aí vem a clássica pergunta, era no outro lado. Para quê? Se a coisa tem tantos pontos negativos, para que a gente vai investir nisso? Bom, a coisa não começou aqui no Brasil, obviamente, e o programa espacial no mundo, ou os programas, começaram por problemas de prestígio político, principalmente. Então, em primeiro lugar, o Sputnik foi lançado pelos russos. Aqui, um evento notável, que foi o pouso na Lua dos americanos. E esse problema de prestígio político existe até hoje. Isto é a cápsula Shenzhou, que levou ao espaço o primeiro taikonauta chinês.
Um segundo ponto interessante dos programas espaciais em geral é o problema da inteligência, em particular inteligência militar. Isso aqui é uma vista das instalações nucleares iranianas. Então, o programa espacial tem sido usado, até hoje, com finalidades militares de inteligência. Ponto seguinte, telecomunicações. Na época não havia fibras óticas para fazer as coisas, cabos submarinos eram coisas caras e difíceis, e os programas de satélite de telecomunicações geoestacionários, em particular, deram um grande impulso à parte espacial. Isso aqui é um dos satélites Brasilsat, isso é um satélite mais moderno de telecomunicações, como exemplo. Meteorologia também fez um bom uso da parte espacial, principalmente também com satélite de órbita geoestacionária. Isso aqui é um satélite satélite americano. Isso aqui é uma imagem do EUMETSAT europeu. Em seguida, começou a aparecer o problema de observação da Terra. Isso para gerenciamento de recursos, para ver o que estava acontecendo na superfície. Algumas imagens aqui do Envisat da ESA. E, ultimamente, a parte científica tem se aproveitado bastante das facilidades espaciais. Telescópio Hubble, com alguma imagem de uma nebulosa distante. Essa facilidade permite ver o universo sem interferência da atmosfera, uma coisa bastante importante. Isso aqui, a cápsula Cassini-Huygens, que foi até Saturno e está desvendando os segredos do Sistema Solar. Outro uso bastante recente é a parte de geoposicionamento. Isso daqui é um satélite do sistema GPS. Aqui é uma unidade de terra para o sistema GPS, está uma coisa bastante divulgada hoje já. Tudo bem. E nós? Onde é que nós ficamos dentro desse quadro? O que é que nos interessa disso aí? As aplicações que nos são mais interessantes, alguns exemplos aqui, são, primeiro, o próprio uso do solo, meio ambiente, os nossos recursos hídricos, clima e a parte de segurança. Então, esses são pontos bastante importantes para nós. Por quê? Se nós colocarmos um mapa do Brasil e em cima desse mapa destacarmos a região da Amazônia Legal, que engloba todos os estados do norte, mais Mato Grosso, mais Tocantins e uma parte do Maranhão, e sobre esse mapa, se nós colocarmos a Europa, à exceção da Rússia, vocês veem o que é que nós temos aí. Na verdade, a Europa sem a Rússia ocupa cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e a nossa Amazônia Legal ocupa cerca de 5,2 milhões de quilômetros quadrados. E isso daí é um motivador para que nós tenhamos uma solução bastante abrangente. Esse nosso território, eu estou colocando apenas a Amazônia, não estou colocando o resto do território, não estou colocando aquilo que a Marinha designa muito adequadamente de Amazônia Azul, ou seja, toda a nossa região costeira que nós temos aqui, plataforma continental, não só para a parte de petróleo, que recentemente teve um incremento bastante grande, mas para a própria parte de pesca, além da parte de defesa, naturalmente. E aí vem o que a gente faz, como é que a gente gerencia aqueles itens que são do nosso interesse, usando recursos espaciais. A nossa solução espacial, então, permite, para fazer o uso do solo, meio ambiente, recursos e de segurança, sistemas de observação da Terra e de geoposicionamento. Para a nossa parte de clima, nos interessa a parte de meteorologia e uma parte de ciência. Quando chegar lá, eu explico qual é a implicação. Alguns exemplos. Uso do solo na região rural. Essa é uma imagem de satélite de uma região do interior de São Paulo, onde esses círculos vermelhos representam os pivôs de irrigação.
Então, o uso do solo rural, ação de safra e coisa desse tipo, a parte satélite é fundamental. Fazer isso a partir do solo, desse tipo, dessa natureza, seria impraticável ou muito caro. Posso fazer isso por aerolevantamento? Posso, mas é muito mais caro. A parte do uso do solo urbano. Aqui um exemplo de um planejamento urbano. Além do mais, eu posso fazer todo o controle de IPTU e coisas desse tipo, seja na parte rural quanto na parte urbana, através de imagens de satélite de uma maneira muito mais rápida e mais barata do que de outra forma. Meio ambiente. O desflorestamento, para nós, é um item fundamental, principalmente na região da Amazônia, não apenas pela própria crítica que o desflorestamento tem causado na comunidade internacional, como também toda a parte nossa da Amazônia é, como reserva biológica, uma coisa fundamental. Aqui nós vemos nessa imagem satélite, que é do Cibers 2B, que é o mais recente lançamento brasileiro, sino-brasileiro, na verdade, em que aqui nós temos uma estrutura em espinha de peixe de um desmatamento antigo, de um desflorestamento antigo, e aqui embaixo tem uma mais em vermelho, que é tudo um desflorestamento recente. Essa estrutura em espinha de peixe é característica de desflorestamento. Cria-se uma estrada e depois entradas para cada lado, formando essa estrutura em espinha de peixe, indicando aí o desflorestamento. Outro aspecto interessante do meio ambiente é a detecção de queimadas. Isso se faz com sensores orbitais que têm sensores infravermelho. Isso também, se for feito em terra, é quase que impraticável. Essa visão sinótica, por assim dizer, de toda a região onde há focos de calor e, portanto, uma probabilidade de queimada, de outra maneira seria quase que impraticável. Recursos hídricos são fundamentais para a nossa parte energética, isso é Itaipu. E não apenas isso, nós somos um dos grandes mananciais de água doce potável do mundo, então isso é uma coisa que a gente precisa cuidar. E também da parte de microbacias. Isso é um exemplo de uma microbacia em que é feito um reconhecimento de padrões da vegetação ou da ausência de vegetação em torno desta microbacia. Recursos satelitais, imagens satelitais e mais programas em si que fazem esse reconhecimento de padrões e a identificação dos vários tipos de vegetação. Segurança. Aqui nós temos um mapa da região de Porto Alegre, que foi levantada por satélite, e em cima dela são localizados eventos, tá certo? Delitos e coisas desse tipo. Então, usa-se um conjunto de bases de dados, juntamente com o levantamento de satélite, e pode-se plotar. Isso é um programa chamado Terra Crime, que foi um programa baseado num software desenvolvido pelo INPE e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Outra parte, vigilância meteorológica, fundamental do seu ponto de vista agrícola, do seu ponto de vista de desastres naturais, defesa civil. Isso daqui, não sei se vocês já viram essa imagem, isso é uma imagem do Catarina, aquele furacão, ou coisa que o vale é extratropical, que ocorreu na região de Santa Catarina. Aqui uma parte também levantada por satélite de precipitação. E, finalmente, a parte de mudanças climáticas. Em que essa coisa das mudanças climáticas, onde é que entra isso? Existe uma tendência, em particular na Inglaterra, de atribuir uma boa parte das mudanças climáticas não somente a efeitos antrópicos, ou seja, produzidos pelo homem, mas também por aquilo que é chamado clima espacial. Clima espacial é a situação que existe no binômio Sol-Terra. A existência, por exemplo, de explosões solares, radiação solar, e isso influi na alta atmosfera, que através de troca de gases, da troca de massas e troca de energia, começa a influir no próprio clima terrestre aqui embaixo na superfície. Então, a parte de ciência entra justamente aí. Nós precisamos conhecer o que acontece nessa interação entre o Sol e a Terra, para a gente começar a entender um pouco melhor
as chamadas mudanças climáticas globais. Bom, tudo muito bonito, né? Mas o que se pode fazer? Nós precisamos estabelecer uma estratégia e precisamos estabelecer uma tática. A estratégia são ações, evidentemente, de médio e longo prazo, precisa levar em conta quais são os nossos objetivos nacionais e basear isto em cenários. Na parte da tática, são as ações de imediato e de curto prazo, porém, elas têm que ser compatíveis com aquilo que a gente estabeleceu na estratégia. Quer dizer, a tática, a sequência de táticas deve conduzir a longo prazo a estratégia pré-estabelecida. Quais são objetivos nacionais significativos? Primeiro, nos interessa ter um desenvolvimento econômico. Ou seja, hoje em dia, baseado bastante em agronegócio e mineração, esperemos que não continue apenas nisso, mas, de qualquer forma, ainda é um objetivo de desenvolvimento econômico presente. A parte de matriz energética é importante e, mais uma vez, geração de renda. Em termos de desenvolvimento social, geração de emprego, distribuição de renda, que seja um pouco mais egalitária. Em termos de segurança ambiental, nós devemos procurar um desenvolvimento sustentável e fazer alguma promoção e manutenção dos nossos recursos hídricos. E, finalmente, a parte de soberania, isso é fundamental, já foi chamada a atenção aqui pelo coronel. Essa parte de soberania é fundamental. Nós precisamos ter autonomia de decisão, ou seja, uma autonomia decisória, e uma proteção territorial, em que nos interessa fundamentalmente hoje a parte da Amazônia, é um dos focos, e a parte das nossas águas territoriais, sejam elas externas, sejam elas internas. Em 2007, foi feito um estudo da dimensão territorial do PPA, que foi um estudo estratégico, tá certo? Com uma visão até de 2022. Essa data de 2022 foi uma data emblemática, porque ela era o segundo centenário da independência. Parece um pouco distante, mas não é. Por que que para nós, do programa espacial em particular, isso não é uma data muito distante? Qualquer decisão de se lançar um objeto em órbita leva, no mínimo, cerca de 5 anos até que o objeto seja lançado, seja no processo decisório, seja no processo de construção do próprio artefato que se vai lançar em órbita. Um artefato desse tem uma vida útil que varia de 5 a 10 anos, dependendo do que for. Um satélite, por exemplo, de telecomunicações é da ordem de mais de 10 anos, da ordem de 15. Um satélite de sensoriamento remoto é da ordem de 3 a 5. Então, tirando uma média entre 5 anos e 10 anos, nós temos uma média de 7. 7 mais 5, 12. 2008 mais 12, nós estamos em 2020. Então, esse horizonte que nós temos que observar é, no fim da vida útil do satélite, ele tem que ter utilidade. Então, é importante que a gente observe o que é o cenário em 2020, 2022. Então, é uma ordem de grandeza razoável isso aqui. Então, algumas conclusões desse estudo, que esse cenário em 2022 faria grande uso de energia, de fontes renováveis de energia, tá certo? No âmbito global. E que haveria um crescimento bastante grande das exportações agropecuárias, mesmo que haja uma pressão por causa de problemas que se levantam do meio ambiente, por causa de patentes ou por causa de normas laborais. É uma coisa que hoje já está acontecendo. O pessoal da Europa, principalmente, está colocando restrições ao etanol brasileiro, porque dizem que a mão de obra usada na sua produção, tá certo, não respeita as leis trabalhistas. Então, haverá problemas quanto a isso. O que isso implica para o programa espacial? Monitoramento por satélites das áreas plantadas, as fronteiras com áreas de proteção ambiental. Temos que distinguir muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Eu preciso ter uma capacidade de previsão de tempo e clima para que isto possa ser usado na agricultura adequadamente.
E precisamos ter uma responsabilidade ambiental em função disso que nós estamos observando via satélite. Um outro item é que a liderança do Brasil no espaço sul-americano seria consolidado e isso nos daria um conjunto de obrigações, sejam elas econômicas, sejam políticas e sejam de segurança. Consequências para o nosso programa espacial. Nós precisamos de capacidade de monitoramento e vigilância a partir do espaço. Não é possível fazer isso mais simplesmente por terra. E Alcântara seria um espaçoporto para a América Latina. Um outro item, o Brasil teria assento e relevo em foros importantes, tá certo? Isso nos precisaria dar capacidade de acesso autônomo e irrestrito ao espaço e conduzir a uma capacidade de monitoramento, vigilância e comunicações a nível global. Finalmente, problema da Rússia se integrando, isso daria, entre outras coisas, uma elevação de barreiras tecnológicas, o que nos conduziria, eventualmente, a fornecedores únicos de certas facilidades, o que implica uma necessidade de autonomia tecnológica, que já foi frisada anteriormente também. Então, alguns pontos importantes, em resumo. Monitoramento e vigilância a partir do espaço. Consegue, através de satélites, geração de produtos, que nós temos bastante competência. Acesso autônomo e restrito ao espaço, através de lançadores e bases de lançamento. E, fundamentalmente, autonomia tecnológica em tecnologias críticas, problemas que nós já sofremos hoje. Nós não podemos depender, para fazer satélite e para fazer lançadores, de certos itens que nos são negados sistematicamente por problemas de outros países fornecedores. Então, em termos de ações de curto prazo, então, resumidos, conclusão de satélites nacionais usando alguma coisa já em desenvolvimento, usar de cooperação internacional, acesso ao espaço, concluir o veículo lançador de satélite, autonomia tecnológica em alguns itens críticos, como navegação inercial, propulsão líquida, sensores ópticos na faixa do visível e do infravermelho, a parte do infravermelho, inclusive, já foi citada pelo coronel, e, fundamentalmente, sustentabilidade econômica. Quer dizer, tudo isso é muito bonito, mas eu preciso garantir sustentabilidade econômica. Seja, por exemplo, criando o Centro Espacial de Alcântara, aproveitando oportunidades comerciais, seja fazendo, eventualmente, uma transição de modelos que nós estamos tendo hoje para o nosso programa. Aqui, rapidamente, o que nosso programa de satélite até 2014, tá certo? Isso pode ser visto no nosso Programa Nacional de Atividades Espaciais, isso está disponível no site da agência. A nossa parte de acesso ao espaço, VLS-1, VLS-1B com uma fase, pelo menos, um estágio líquido, o nosso acordo com a Ucrânia, do Alcântara Cyclone Space, que pretende produzir satélite já de porte um pouco maior. E vem a próxima pergunta. Tudo bom? Já sabemos o que nós precisamos fazer. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Qual é o contexto empresarial de tudo isso? Quer dizer, como fazer implica num contexto empresarial. Primeira parte. O programa é de elevado conteúdo tecnológico. Esse elevado conteúdo tecnológico nos pode restringir insumos básicos. Já está acontecendo isso hoje. Precisamos de recursos humanos adequados e bens de produção também. Então, isso é uma questão de formação de recursos humanos, um ponto também já abordado aqui. Um problema sério, o mercado doméstico em si é extremamente reduzido. Então, eu não posso viver do programa espacial brasileiro. Eu tenho que, no mínimo, gerar alguns spin-offs que tem outra coisa, como, por exemplo, o diamante de deposição de vapor, que foi feito, que, na verdade, foi produzido para produzir, vamos dizer assim, áreas de pouco atrito, e que hoje está sendo usado para fazer brocas de dentista. Então, é um spin-off que houve, e isso é uma coisa que pode, eventualmente, esse spin-off, garantir uma continuidade de alguma coisa que seja desenvolvida. O mercado internacional é altamente competitivo. Então, entrar no mercado internacional não é trivial. Existem poucas empresas, essas empresas são
de grande porte que brigam, tá certo? Demais pelos fornecimentos dentro de todo o mundo. E hoje já está acontecendo isso. Já existe a participação de empresas estrangeiras na composição das brasileiras do setor. Então, há um interesse dessas empresas, poucas empresas internacionais, já há interesses nas próprias brasileiras, nas quais elas compraram a parte da sua composição acionária. Então, a proposta possível seria o seguinte: hoje nós estamos nesse lado aqui. O setor público põe os objetivos para um programa espacial. O setor público promove a pesquisa e desenvolvimento espacial com financiamento público, faz encomendas ao setor privado, que desenvolve e fabrica partes, e o próprio setor público, no caso o INPE, por exemplo, integra e satisfaz o programa espacial. Isso não é necessariamente uma situação que deve se perpetuar no futuro. Interessante seria que nós tivéssemos todo o setor privado procurando as necessidades e o financiamento, fazendo tudo e atendendo simultaneamente o mercado aberto e as necessidades do próprio setor público. Isso se faria através de uma transferência de uma parte para outra dos bens tangíveis e intangíveis, a competência e tudo mais. O problema é como é que se faz essa transição. Qual é a situação que nós temos hoje? Nós precisamos garantir, não vamos esquecer, a sustentabilidade do sistema. Se nós não garantirmos isso, nós temos apenas iniciativas espasmódicas, que não é o que interessa, dentro daquela primeira transparência que eu mostrei, de todas aquelas dificuldades que nós temos. Então, hoje, nós temos o quê? Um conjunto de empresas de pequeno e médio porte, que são os fornecedores. Temos uma competição violenta pelos fornecimentos isolados. Temos dificuldade na dificuldade da capacitação, porque é uma coisa esporádica. E temos o uso crescente de subvenção à inovação. Ainda não é o suficiente. Criar uma empresa estatal para fazer isso, hoje em dia, no mercado brasileiro, seria praticamente inviável. Isso foi a União Soviética, usou isso, a China usa hoje isso ainda, a CAST, a Índia usa isso na Antrix, a Argentina tem o suporte de uma empresa, a Invap, que faz isso, mas aceitável hoje no mercado não seria. Fazer uma empresa privada, ou esperar que uma empresa privada nacional se aventure nesse campo, também me parece temerário. Primeiro, por causa da inexistência de um capital significativo, já que o custo é elevado. E segundo, naturalmente, há uma aversão a risco. Então, uma das ideias possíveis, pelo menos como uma fase de transição, seria uma espécie de criar uma Espaçobras, a exemplo de uma Embraer, por exemplo, que futuramente pudesse ser eventualmente privatizada. Teria uma participação do espaço, do Estado, essa empresa pública, teria uma participação de capital de risco, teria interação com as empresas e institutos atualmente existentes, atuaria como um prime contractor, isso é uma coisa fundamental para sistemas integrais, e se envolveria o desenvolvimento desses insumos críticos, que para nós é uma coisa muito séria. Quais são os desafios que nós precisamos enfrentar para fazer esta transição, envolvendo essa empresa pública ou não? E problema de política industrial é o primeiro ponto. Precisamos estruturar uma cadeia produtiva espacial sustentável e competitiva internacionalmente, capaz de atender as demandas nacionais com sistemas completos. Estabelecer vínculos de negócio entre os diversos atores envolvidos na cadeia produtiva espacial. Eu acredito que isso na área de defesa não seja muito diferente, pelo menos é o que foi apontado. Ou seja, vínculos entre instituições de pesquisa, empresas e o próprio governo. Precisamos da utilização eficiente dos fundos setoriais e incentivos à inovação. Ainda está incipiente. E, finalmente, um estímulo à criação de prime contractors. Em termos da dimensão política governamental, quais são os desafios? Alguns também já apontados. O Estado precisa assumir o papel de principal indutor do desenvolvimento espacial. Da mesma forma como o Estado precisa assumir o papel de principal indutor da indústria bélica, da indústria de defesa. O programa espacial precisa ser tomado como um programa de Estado, não como um programa de governo.
é uma coisa que tem que ter continuidade. Então, ele tem que se integrar ao planejamento estratégico de longo prazo do Estado brasileiro como uma parte da infraestrutura econômica, envolvendo, inclusive, o comprometimento dos diversos atores na sua realização. E precisa ser aprovada uma legislação que flexibilize as regras de compras e encomendas, foi levantado isso, a 8666, por exemplo, é uma restrição bastante grande, junto às empresas da cadeia produtiva espacial brasileira para a utilização do poder de compra do Estado, que hoje está pendurado nessa história da 8666, quer dizer, não se pode utilizar o poder de compra do Estado. Isso é uma expressão que dificilmente, na situação legal atual, se concretize. Senhores, muito obrigado.